Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Leiamos então. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Duas colunas: justiça e perfeição. Duas facetas da vida cristã que, se não consideradas mediante a palavra de Deus, acabam por gerar uma falsa impressão de que nós não estamos seguros, ou de que a nossa segurança pode nos fazer descansar sossegadamente e esperar a volta de Jesus com uma limonada na boca, uma sandália nos pés, uma rede para nos fazer ir para lá e para cá, uma brisa suave da praia, e nós dizendo assim: Senhor, se demorares, pode demorar, está tão bom aqui. Justiça e perfeição. Temos duas coisas importantes na palavra de Deus com relação à nossa relação com Deus. A primeira, irmãos, diz respeito àqueles que dizem assim: se você pecar, você perderá a sua salvação. Quem já ouviu essa palavra? Levante a mão. Se você errar, você vai perder sua salvação. Cuidado que a coroa cai da cabeça. Cuidado tropicar. Pessoas colocam a sua salvação como algo tão inseguro que eu posso perdê-la a cada dia. E outra doutrina da palavra de Deus, que é a doutrina dos galardões, a doutrina dos prêmios. Gostaria nesta noite de falar com os irmãos sobre a bênção da justiça e a bênção da perfeição. Da justiça, porque nenhum de nós aqui merece ir para o céu. Nenhum de nós aqui está qualificado para dizer: sou melhor do que o outro. Enganam-se os santarrões, que se acham bonitos, elegantes, de fala mansa, e que querem alegar poder e graça para dizer: Deus me ama mais do que a você, eu sou melhor do que você. Não é não. Não é não. Nenhum de nós está aqui na igreja simplesmente para mostrar talento. Estamos aqui na igreja porque fomos chamados. E quando fomos chamados, estávamos no lamaçal do pecado, fôssemos ou não fôssemos filhos de crentes, fôssemos ou não fôssemos mundanos. Um dia, o chamado de Deus atingiu o nosso coração. O apóstolo Pedro diz que nós não devemos nos esquecer disto, do perdão dos primeiros pecados, do começo da nossa vida cristã. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós éramos miseráveis pecadores. Alguns dos que aqui estão eram viciados. Alguns eram adúlteros. Alguns que aqui estão tinham a boca suja. Alguns que aqui estão se prostituíam, adoravam imagens de escultura, consultavam demônios, espíritos enganadores. Alguns dos que aqui estão mantinham uma fé ateísta. Alguns dos que aqui estão ridicularizavam o Evangelho. Eu acho interessante alguns cristãos baterem no peito e acharem que são alguma coisa e quererem dar lição de moral nos outros. É interessante que até ontem você, miserável pecador, não tinha autoridade moral para nada. E hoje quer ser mestre ou mestra, quer tirar uma casquinha do seu irmão e dizer: você é um miserável, eu sou grande. Não.
A Bíblia diz que Deus encerrou todos nós debaixo do pecado, debaixo da condenação, e disse: você, eu, nós todos somos pecadores. Não há um justo sequer. José, pai de Jesus, não era justo, porque conquanto fosse um homem boníssimo, na sua vida ele teve o seu pecado. Não sabemos qual é e nem nos interessa, mas é impossível viver sem pecar. Maria, a dulce mãe de Jesus, a mãe boníssima, exemplar, inspiração de todos nós, não ao ponto de ser coroada rainha dos céus, porque isto não é verdade, mas ao ponto de se tornar paradigma, tanto para as mulheres cristãs quanto para os homens. Por melhor que tenha sido, não é como diz a tradição católico-romana, que ela é isenta de pecado, foi preservada de pecado. Não, ela também foi pecadora. Todos nós somos. Se estes foram, nós também somos. Nenhum de nós tem qualquer mérito para poder ser salvo. Mas um dia, Deus estendeu a mão para nós e nos tirou do lamaçal do pecado, da areia movediça do inferno, e nos limpou, nos lavou e nos deu um novo nome, e disse: você entrará no céu. E nós dizemos: mas como entrarei nos céus com todos estes pecados? Dê-me os pecados. E o Senhor pegou os nossos pecados, os levou até a cruz e os cravou nas suas mãos e nos seus pés, sofrendo no meu lugar, no seu lugar. E quando o Pai cobrar de você, você deve pagar seus pecados, o filho dirá: Pai, já paguei por ele. E o Pai dirá: então você não deve nada, entra no reino e você terá livre acesso ao céu. Oh, glória a Deus! Glória a Deus por esta salvação! Esta salvação que não dependeu de mim, esta salvação que foi uma graça, um presente, um dom. Somente assim eu posso entrar nos céus. Eu não estou qualificado para ir para o céu. Se vou entrar no céu, é porque Deus me amou, e porque Deus mandou seu filho para morrer no meu lugar, e eu, desqualificado pecador, sou convidado para adentrar aos portais celestiais. Oh, mas como Deus é maravilhoso! Até o dia da minha morte continuarei a não merecer esta salvação. Até o dia da minha morte continuarei a ser imperfeito. Correrei em busca da perfeição, como diz a palavra, a estatura de varão perfeito. Cada dia buscarei crescer, buscarei conhecer melhor o meu Salvador. Mas isto não significa que eu estarei livre do poder do pecado que me faz um descendente de Adão, um homem humano. Eu sou pecador. Quando entrar no céu, não alegarei nada mais do que a graça de Deus que me perdoou, que me remiu, que me transformou, que fez de mim um pecador salvo. Glória a Deus! Por isso, esta salvação nunca foi de minha responsabilidade. Quando Deus a deu para mim, Ele a deu sem que eu a merecesse. E quando eu morrer, continuarei não a merecendo. Então, em nenhuma parte do caminho, eu serei merecedor dela. Por isso, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus! Nada! Se o Senhor um dia estendeu a mão e me salvou,
Se o Senhor um dia transformou a minha vida e fez de mim uma nova criatura, nunca mais perderei esta salvação. Jamais. Porque desde o começo eu não era merecedor dela. E então dizemos: mas pastor, e aquele que se desvia do Senhor? E aquele que sai pecando, pirilimpando para cá, para lá, e etc e tal? Meu irmão, há algumas possibilidades. Nós ouvimos do Senhor Jesus Cristo aquela parábola de que um pai tinha 2 filhos e o mais novo deles decidiu deixar a casa do pai e ver-se lá fora com as prostitutas e gastando dinheiro à toa, ele encontraria a famigerada felicidade. E foi o que ele fez. O pai não o prendeu com correntes. O pai lhe deu os recursos e disse: a porta está aberta, vá. Porque, irmãos, o amor é uma porta aberta. Aberta para entrar, aberta para sair e aberta para ficar, se você quiser. Ninguém é obrigado, pois diz-nos a palavra de Deus: quem quiser vir após mim. O Senhor abriu a porta e este filho mais novo foi para o mundo. Pergunto aos senhores: ele se agradou do mundo? Ele ficou feliz com o mundo? Não. Ele gastou o seu dinheiro e o mundo, que o amou enquanto ele tinha dinheiro, o desprezou quando o dinheiro acabou. É isso que acontece com aquelas moças bonitas que saem nas capas de revista, que são convidadas para as festas, aqueles garotos de programa que são bonitos, esbeltos e que são convidados para ganhar dinheiro com prostituição. Enquanto são bonitos, o mundo paga. O dia em que não tiver mais a beleza, o mundo cobra. E sabe onde cobra? Desprezando. O desprezo foi o que aquele menino sentiu. E ele disse: olha, até os servos do meu pai têm comida para comer, e eu estou morrendo de fome, nem de porco eles me dão aqui para comer. Eu vou voltar para a casa do pai. E ele voltou, e os irmãos conhecem. É possível que algum crente, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, seja encantado pelo canto da sereia e acabe abandonando a casa de Deus em busca daquela felicidade imaginária, ilusória. Mas sabe o que acontece no primeiro passo que ele dá fora do Evangelho? Ele cai em si e ele diz: estou errado, estou no lugar errado, não é aqui o meu lugar. Eu estou fazendo algo que desagrada o meu Deus. E ele sai, mas não é feliz. Ele sai, mas está insatisfeito. Porque quando vai se deitar, ele diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E chega a um ponto que de duas uma: ou ele lá fora, rapidamente, se convence de que está errado e tem que abandonar o mais rápido possível o lugar onde está, porque ali não é o seu lugar, e corre para o Evangelho. E quando digo corre para o Evangelho, arrepende-se dos seus pecados, volta para a sua igreja, consagra a sua vida ao Senhor, pede perdão. Ou então, vejam bem, ele é o pródigo, ele não acorda. Diz a Bíblia: há muitos doentes entre vós e até os que dormem. O Senhor recolhe. Sim, é possível que o Senhor recolha um filho pródigo que está a dar mau testemunho. E então, para evitar que o mau testemunho
continue, ele já está salvo, não por suas obras, porque ele nunca mereceu esta salvação, foi um dom que recebeu de Deus, mas está a dar mau testemunho. Então o Senhor diz: chega, sobe para cá. O Senhor é capaz de fazer isto, e a palavra de Deus ensina que isto é possível. Não se perde a salvação. E aquele que sai e está ótimo, meu irmão, ele não era salvo. Ele não tinha uma experiência com Deus. Ele se enganava, todos estavam enganados, menos Deus. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Não existe crente verdadeiro ameaçando abandonar o Evangelho por causa de problemas na igreja. Vou deixar a igreja, vou deixar o Evangelho, que ninguém me ajuda a ser crente. Isso não existe. Não pode passar na nossa cabeça a hipótese, a possibilidade de abandonar o Evangelho por causa de problemas. Você não foi chamado sem saber. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha e me siga. Você não foi pego sem aviso. No mundo tereis aflições. Esse falso evangelho de prosperidade, de alegria, cujo canto da sereia pega até pessoas nossas, que acham que aquele foguetório é maravilhoso, aqui que tem poder, aqui que eu posso cantar, aqui que eu posso tocar, o Espírito está aqui. Esta alegria toda, emoção, ela passa. E quando passar, ele vai dizer a mesma coisa: aqui não tem poder. E ele vai em busca de outra droga espiritual, porque isso é uma droga espiritual. Ele quer alguma coisa que o alucine. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus recebe de nós não um culto emocional, mas um culto racional. Quando nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Então a primeira verdade da palavra é que a salvação é um dom, um presente de Deus, que eu não merecia, eu não mereço e jamais merecerei. E se eu vou para o céu, e a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que se arrependeu de todos os seus pecados, tomou a sua cruz e vem a segui-lo, esta tem a salvação, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus, aleluia. Se você já fez isso, você está salvo. Se você já entregou sua vida para Cristo, você está salvo. Você pode pôr sua cabeça no travesseiro e dizer: Deus, te agradeço pela salvação. Salvação não é quando você não tem medo ou insegurança de passar pela morte. Todos nós temos uma cocegazinha na barriga. Como será que é? É como tomar injeção, né? Ou como entrar na piscina. Será que dói? Será que é frio? Mas a Bíblia diz que não somos salvos pela emoção, somos salvos pela fé. E o Senhor nos tem na mão, e da mão do Pai ninguém tira. Amém? Agora uma outra: o galardão. Meus amados irmãos, se nós pensamos que depois de aceitar a Cristo como Salvador e de ter o nosso nome anotado no livro da vida, já está tudo em ordem, comamos e bebamos que amanhã morreremos, estamos muito enganados. Porque quem é salvo pelo Senhor não é salvo para ficar parado, mas é salvo para servir.
e para dar a sua vida ao trabalho de Deus, à glória de Deus, e se preciso, morrer em nome de Deus. Isso é bonito de se falar do campo missionário. Alguém está sofrendo, alguém está morrendo, e você? Deus, quando nos salva, nos batiza com o Espírito Santo. Isto significa que o Espírito de Deus nos mergulha na igreja e faz com que nós entremos no corpo. Nós não somos mais uma pessoa sozinha, não somos mais alguém em carreira solo, fazemos parte de um corpo. Vocês já viram alpinistas subindo com aquela corda amarrada, um no outro? Já viram? Quem já viu na televisão, nos esportes? Um amarrado no outro, quem já viu? O de cima tem uma responsabilidade muito grande. Ele não pode errar. Por que ele não pode errar, irmãos? Como é que é? Ele não tem mais o direito de pensar só em si, porque ele faz parte de uma equipe, cujas vidas que estão debaixo da sua responsabilidade, por elas ele responde. E o outro de baixo também, e o outro também, e o outro também. Isto significa que eles são uma coisa só, eles são um corpo só, uma equipe de alpinistas só. Um time de futebol, quando entra no campo, apesar de ter o estrelismo, quem ganha não é o atleta, quem ganha é o time que está a jogar. É o grupo. A Bíblia diz que nós também somos uma equipe, nós somos um corpo, nós somos uma parte viva, um organismo vivo do Senhor Jesus Cristo. Fomos colocados vivos, e cada um de nós recebeu um dom. 1, 2, 3, Deus sabe quantos Ele nos deu. Dom significa carisma, significa graça para servir. A Bíblia fala de alguns dons, mas o Espírito Santo tem tantos quantos forem necessários. Naquele tempo não havia dom de gestor, mas hoje há. Naquele tempo não havia dom de maestro de sinfonia, mas hoje há. O Espírito Santo é capaz de fazer todos os dons que forem necessários e de desligar tantos quantos também tiver necessidade, segundo a sua boa vontade. Para que existem esses dons? Vamos imaginar que é o seu corpo. Quando você come e mais tarde as donas de casa vão fazer comida francesa, né? Arroz dompté, feijão dompté, ou então japonesa, né? Sorobo de ontem, sorobo. Ou então qualquer outra comida, você come. O que é que precisa funcionar para que essa comida dê certo dentro de você? O que é que precisa funcionar? Não ouvi. O aparelho digestivo. Mas vamos desmanchar o aparelho? Que partes precisam funcionar? Estômago. O que mais? Pâncreas. O que mais? Fígado. O que mais? Esôfago. Aí, quando esse aparelho termina de fazer o seu trabalho com aquela comida que você comeu, o que é que acontece? Para ali e vai ficando, né? Ou não? Ele despacha a comida e fala: nosso departamento já terminou a obra. Agora entregamos isso para os intestinos. E então aquilo começa a fazer um caminho longo até ir embora, porque outras comidas estão a entrar no estômago e aquilo se renova. Cada refeição que a gente come
Já pensou se o seu intestino resolve não funcionar? Às vezes acontece, né? Haja lactopurga. Já pensou se o seu fígado resolve não funcionar? Haja epocler. Já pensou se o seu pâncreas resolve não funcionar? Haja insulina. Percebem o problema que dá quando uma parte não funciona? Nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é estômago, é fígado, é intestino, é esôfago, é garganta, é boca, é nariz, é mão, é pé. Cada um de nós foi encaixado no corpo de Cristo com uma função. E se nós não cumprimos a vontade de Deus, o dom que Deus deu para nós, para a glória do seu nome, e para a construção e funcionamento da sua igreja, nós podemos ter um braço muito bom, mas a perna atrofiada. Nós podemos ter uma visão excelente, mas os rins não funcionam. Nós podemos até morrer por falta de órgãos indispensáveis à sobrevivência. Aplicando à igreja. Igreja não é um lugar de carreira solo. Igreja não é um lugar aonde você vê um pastor jogando e todos na plateia admirando e dizendo: vai fundo, você vai ganhar. Igreja não é um lugar onde meia dúzia trabalha e as outras pessoas ficam a contemplar. Igreja é um time. Nós somos uma família, nós somos um organismo, nós precisamos de unidade, de um só propósito, um só objetivo, uma só força, uma só fé, um só alvo. E sentirmos no coração o mesmo empenho, a mesma alegria. Porque caso contrário, se o estômago quiser comer chocolate, mas o fígado diz: chocolate não, hoje você precisa comer verdura. Vocês vão ter uma briga e não vai funcionar. A igreja do Senhor Jesus Cristo também é um corpo que precisa da unidade do Espírito Santo. Agora, a nível pessoal, não pense você, meu irmão, que o seu desprezo à vontade de Deus será esquecido. Se por um lado entrar no céu é de graça, não que seja de graça, mas é pela graça de Deus, porque nenhum de nós merece entrar lá. Se entrarmos é pela misericórdia do Senhor. Há um prêmio, há um galardão, há uma premiação. O Senhor Deus vai fazer acepção de pessoas que dedicaram toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, empenharam-se no trabalho dele. Deus vai. Deus é justo. Deus é perfeito. E a mesma perfeição que vai punir quem é pior e quem é um pouquinho melhor, também há de premiar aqueles que deram para Deus a prioridade de sua vida. Quando você luta, quando você se consagra, quando ninguém sabe que você está lá no quarto, com a chave virada e de joelhos clamando a Deus, Deus está anotando. Quando você deixa a sua casa pela manhã para vir à escola bíblica dominical, porque você valoriza o que é de Deus, Deus está anotando. Quando você tira do seu salário, do seu olerite, do seu contra-cheque, o seu dízimo e diz: a minha igreja não é minha, é do Senhor, e este dinheiro não é meu, é do Senhor, está aqui, Senhor. Deus está anotando. Quando você ama, cantamos aqui,
que o amor é complacente, o amor é benigno. Quando você é capaz de suportar quem você não gosta, Deus está anotando. Deus sabe, Deus olha, Deus vê. É muito fácil termos um evangelho fácil, onde coisas, dinheiros, fama, poder e mídia foram injetados no poder humano. É muito fácil. Difícil é plantar num pedregal, é plantar num solo árido e cultivar ali e ainda apanhar o fruto, fruto de muito suor, fruto de muito trabalho. É muito fácil ajudarmos aqueles que estão numa terra boa, porque ali é mais fácil, e deixarmos a terra árida para quem é bobo. Trabalhar ali é bobagem, pois é nesta bobagem que o Senhor vai abençoar, é nesta bobagem que o Senhor vai edificar. E tem mais, irmãos, nós temos patrões aqui, nós temos chefes aqui. Quando se manda um funcionário fazer determinada coisa e ele vai fazer outra, o patrão não vai julgá-lo pelo bem que ele fez por conta própria, mas sim pela tarefa que recebeu e não cumpriu. Quando Deus confia à nossa mão uma responsabilidade, e Deus te confiou uma responsabilidade com esta igreja, e você que é visitante, com a sua igreja, quando você não a cumpre, mas cumpre em outras plagas, em outros lugares. Hoje, uma pessoa me afrontou na internet. Ele não concordou com uma frase que escrevi, e ele disse: você não é pastor, você é lobo. Então eu escrevi: mas por que isso? Por que está fazendo isso? Aí o pastor Ayrton, lá de Fortaleza, perguntou para ele: qual é a sua igreja? Ele disse: não tem igreja, não fica em instituições humanas, não sirva aos homens, sirva a Deus. Aí eu pensei assim, eu acho que da Bíblia dele foi arrancada aquela página que diz assim: assim como eu fiz, façam vocês também. Eu não lavei os seus pés? Lavem os pés uns dos outros. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não consegue amar a Deus a quem não vê. Por isso, é uma falácia dizer-se cristão, mas não dizer-se envolvido com o corpo de Cristo. Você guarda dentro de uma latinha um dedo e diz que aquilo ainda é seu corpo? Você guarda o tumor que tirou da sua barriga de uma lata, dizendo: aquilo é meu corpo ainda. Não, você tira, descarta. Ou você faz parte do corpo de Cristo. Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo. Ou então você não conhece o verdadeiro evangelho ainda. Um dia vai ter um prêmio. Um dia vamos chegar diante do Senhor e mostrar as nossas mãos. Será que as nossas mãos estão calejadas com o trabalho de Deus? Será que nós sofremos para servir a Deus? Ou nós apenas fomos confortavelmente servos? Como aquelas pessoas que traziam as moedas para o gasofilácio, e aquela viúva colocou as moedinhas dela, e Jesus disse: ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo, e estas outras pessoas deram o que sobrou. Você dá para Deus o que sobrou? O que sobrou do seu domingo, é isso que você dá para Deus? O que sobrou do seu dinheiro, é isso que você dá para Deus? O que sobrou do seu tempo para servi-lo, é isso que você dá para Deus? Então, meu irmão, aguarde que no dia em que Deus julgar todos os cristãos, isso virá à tona para a sua vergonha. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei:
Um dia todos prestaremos conta. E nesse dia, o que é que você vai apresentar para o Senhor? Entrar no céu já foi a graça de Deus. E dentro do céu, o que é que você vai apresentar para o Senhor? Quanto tempo você tem de cristão? Às vezes entra uma pessoa aqui, se converte e de repente começa a dar fruto. E você fica enciumado, diz, olha, acabou de entrar, já está aí, trabalhando, etc. Sinto muito, meu irmão. Você é um eterno bebê em Cristo, não cresce. Outros abraçam Jesus com a vida e com a morte. Abraçam Jesus com a alma aberta. Jesus é tudo para elas. Foi o que Caim e Abel tiveram o problema, quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o de Caim. Então Deus disse assim, o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Nesta noite, eu quero fazer uma oração especial, porque, meus irmãos, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, temos que renunciar à nossa própria vontade. É a cruz. Não pensa que é um pedaço de taquara, não pensa que é um pedaço de madeira que você vai ficar arrastando por aí. Não, isso não é cruz. Cruz é no dia a dia. Não pensa que é marchando por aí, fazendo bonito para a televisão ver. Não, andar com Jesus é hoje, é amanhã, é dentro da sua casa, é no ônibus, é na hora do almoço, é dentro da sua família, é junto dos seus amigos, é quando você está sozinho, é quando está a amar o seu cônjuge, é em todo momento. Jesus tem que ser o começo, o meio e o fim para a minha vida. Eu tenho que ter Jesus no meu coração, vivo, pensar nele, orar para ele, andar com ele, priorizar o trabalho dele e não lidar com a igreja dele como se fosse uma instituição meramente social, porque ela não é, ela é a casa de Deus. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix. Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.